Salve, salve, rapaziada, sarrafeiras na área aqui, para falar do Fla-Flu da final do Campeonato Carioca. O Fluminense conseguiu reverter a vantagem e foi campeão carioca. Justo, Eric? Justo demais. O futebol venceu, o futebol brasileiro renasceu. Espero que não morra em breve. Mas como a gente tinha dito aí durante a semana, para o bem do futebol, a vitória do Fluminense era difícil, era em alguns momentos impensável, considerando como foi o primeiro jogo. Mas o bom futebol venceu, o futebol ofensivo, o futebol para frente, para cima, é absolutamente merecido. Cara, eu acho que além de destacar esse futebol do Fluminense para frente, o Fluminense jogou muita bola, mereceu realmente a vitória, mas temos que falar também do Flamengo, que não jogou absolutamente nada, jogou como um time covarde, eu achei muito estranho, cara, o Flamengo não é isso, o Flamengo não é de fazer 2-0 e tentar segurar o resultado. O Vitor Pereira errou hoje demais, novamente, o quarto título, o pessoal da imprensa tá chamando de quinto título perdido, né? Mas eu não considero a Taça Guanabara Não. título perdido, não. Mas esse é o quarto título perdido pelo Vitor Pereira. Tinha oportunidade, 4 títulos já no primeiro semestre do Flamengo. Lógico, o Mundial era mais complicado, mas tinha essa oportunidade, nem classificou para a final. Será que é o limite aí do trabalho do Vitor Pereira? Tá na hora do Flamengo repensar o comando técnico? Então, passou da hora. Na hora que ele foi escolhido, já era para se repensar. E eu acho que o limite do trabalho dele está bem longe ainda, porque ele certamente tem capacidade para fazer muito mais do que ele fez nesses 3 meses e pouco de Flamengo. Aí. Cara, e dá para perceber também que ele meio que se perdeu, né? No próprio jogo ali, primeiro ele saca o Gabigol jogos atrás, daí nesse jogo o Gabigol começa ali, capitão, titular, daí no intervalo ele já saca o Gabigol. Cara, eu acho que ele também se perdeu no comando, né? A convicção. Mostrou, hoje assim, ele mostrou uma falta de personalidade, né? Foi bem suscetível, né? Porque a gente comentou que faltava intensidade, a gente comentou que quando o Arrascaeta caiu machucado, o Flamengo teria uma oportunidade de mexer no time, colocar peças que tivessem um jogo mais imponente, mais físico, que era uma das coisas que estava faltando no Flamengo. E aí no último jogo o Flamengo fez isso. O Flamengo amassou o Fluminense no primeiro jogo. E para mim foi o único jogo bom do Flamengo na temporada. Só que aconteceu, mesmo jogando bem e vencendo, ele foi criticado, porque ele tirou o queridinho da galera, da torcida, da mídia, não sei o quê. E aí hoje ele voltou com o cara. E o que aconteceu? Desfez o que tinha acontecido, a qualidade do primeiro jogo. Perdeu de novo, o cara se arrastando em campo, nem encostou na bola. Teve uma chance no contra-ataque lá, tropeçou na bola, parecia o Rony. E aí Mas na aí metade. falta convicção para ele, né? Ele tem que decidir o que. Exatamente, é o que eu estou dizendo, porque ele estava certo quando ele tirou o Gabriel. E aí ele está errado quando coloca de volta. E a prova de que ele estava certo é que no intervalo ele tirou de volta e o Flamengo voltou melhor para o segundo tempo. Se não fosse o lance do pênalti ali, talvez o jogo tivesse sido bem diferente no segundo tempo. O Flamengo voltou melhor. No primeiro tempo, não encostou na bola. E aí, só que daí o pênalti matou o jogo de vez, né? Não, o pênalti ali é infantil, mas E é para mim é indiscutível, pênalti, né? né? É indiscutível, não, Não tem é nem que pênalti. questionar. Só o que eu estou dizendo é que o Flamengo estava no momento melhor, voltou melhor para o segundo tempo, só que daí tomou o pênalti e já era, aí morreu de vez. E do outro lado, que a gente tem o Flamengo aí perdendo aí seu quarto título no primeiro semestre de 2023, o Fernando Diniz finalmente ganha um título de relevância, né? Não vamos, eu não considero aqueles títulos que ele tem de Série A2. Também, o estadual é uma coisa, mas eu já considero um título, uma primeira divisão estadual, não a Série A2 paulista, Série A3. É o primeiro título e a maioria dos treinadores aí começam assim também, não começam direto ganhando Brasileirão. Há exceções, né? Mas coroa esse trabalho do Diniz que precisava, porque o que mais falavam é que, não, beleza, joga bonito, mas não ganha nada, não ganha nada, não ganha nada. Lógico, é só o Carioca, mas eu acho que é um primeiro passo importante para a carreira do Fernando Diniz, que, na minha opinião, é o melhor técnico brasileiro aí na atualidade, de longe, disparado. Não tem nenhum treinador no Brasil de perto ali do Diniz. Não dá nem para saber se ele é bom, porque ele é o único. Né? Ele é o único cara que joga para frente, ele é o único cara que bota jogador de qualidade em campo. Quantos times aí já.
O Alexander ele perde o Martinelli, ele coloca o Alexander e ele confia demais. Eu acho que ele passa uma confiança absurda para os jogadores, que os jogadores crescem de nível com ele. E aí, é jogador que tem qualidade, né? O Flamengo também, os jogadores têm qualidade, mas aí você cria um sistema de jogo que não existe e você tenta encaixar caras fora de função, não tem como dar certo. O Diniz, ele cria o tipo de jogo baseado no que ele tem, na qualidade dos jogadores que ele tem. Onde que a gente viu o Ganso jogando bem? Com quantos anos? Ele só joga com o Diniz. Não é porque esqueceu como que joga, porque os outros treinadores são loucos, cara. Não sabia usar, né? Os caras pegam, importam um sistema de alguém que ganhou sem, de fato, jogar bem, e aí quer encaixar, não importa o seu elenco, você tem que encaixar naquele sistema pronto. Então, não tem como, cara. A gente nem... É o que eu disse no início, não dá para saber se o Diniz é bom mesmo, porque ele é o único técnico, cara. Ele é o único técnico, na minha opinião, ele é o único técnico no próprio futebol brasileiro. O Abel também não é grande coisa, ele é organizado, ele monta o time bem, o time é seguro, mas ele não faz o time jogar, pelo amor de Deus. Agora, o Carioca em si, eu acho que é um título irrelevante, mas ele acaba se tornando emblemático da forma que foi, em cima do Flamengo, que é o time de maior investimento do país, que é o grande rival do Fluminense, que perdeu o primeiro jogo, o Fluminense, por 2-0, então foi muito emblemático. Aí você vai dentro do Maracanã, mete 4 gols do Flamengo, tendo que reverter um resultado que parecia muito difícil de ser revertido. Eu vou falar para você que depois de muitos anos aí, esse ano particularmente, eu achei que o Campeonato Carioca foi melhor do que o Paulista, por exemplo. Sem dúvida. Eu acho que o Carioca esse ano foi o melhor estadual aí dos que eu acompanhei. Teve emoção, teve muito clássico pegando fogo, a gente vê um Vasco mais forte, Botafogo até não tanto ali, mas o Fluminense nem se fala. E, cara, a gente tem que falar também da partida de hoje do Marcelo, né? A gente fez o vídeo lá da chegada do Marcelo, queria trazer de experiência, de tudo pro Flamengo, pro Fluminense. E, cara, em campo o cara tá bem, a qualidade dele é técnica indiscutível, né? Saiu depois ali no final do jogo, lógico, cansado, ainda não deve estar no melhor do seu ritmo, mas é um cara que vai ajudar demais o Fluminense nesse ano. E é visível que ele tá fora de forma, né? Mas ele é craque, cara. Já era visível no Real, né? Agora me digam, que outro time do Brasil o Marcelo ia entrar e ia jogar bem? No primeiro ou segundo jogo? Porque, óbvio, ele já jogou, né? Durante a semana, no jogo da Libertadores, deu um passe lá e jogou bem. De jogada, que eu achei que foi um pouco superestimado. Os caras, passe de gênio, passe emblemático, passe... eu não tinha visto, daí eu fui olhar e falei, calma, né? Foi um passe bom, óbvio, inteligente. Mas aí, isso na estreia do cara. Daí no segundo gol ele vai lá e faz um gol decisivo no Maracanã contra o Flamengo, com a pressão toda em cima do Fluminense. E assim, os dois lances, tanto o passe na Libertadores quanto o gol hoje, foi ele jogando pela direita. Então você vê a liberdade que o cara tem para jogar, e isso é o que falta. Normalmente o futebol ele pede uma organização defensiva e uma liberdade ofensiva. E hoje os caras são muito presos. Você tem que ter aquele cara de lado, o outro de lado, corre para o fundo, cruza para a área, e aí não tem nenhum time tem centroavante para receber a bola na área e não muda. O futebol virou isso. E aí, falando em centroavante, né? Hoje estava um dos dois melhores aí do futebol brasileiro em campo, né? Até coloquei de manhã nos shorts lá no cara a cara, né? Fiquei na dúvida e tal. Para mim era claro que hoje o Cano teria algum destaque pelo jogador que ele é e pelo que o jogo pedia. Acabei escolhendo o Pedro, óbvio, eu acho que o Pedro é mais jogador do que o Cano mesmo, mas foi mais porque não tinha quase ninguém do Flamengo no meu cara a cara ali, então eu acho que não é tanta a diferença assim, mas o momento do Fluminense passa totalmente pelo Fernando Diniz, é o dedo dele total ali, como ele coloca os caras, a moral que ele dá, como você comentou com o Alexander e tal, e outros. O Alexander estava jogando improvisado de lateral, aí o Martinelli se machuca, abre espaço para o Marcelo entrar, o Alexander volta para o meio, joga muito, é premiado com o gol, que muitas vezes, igual a gente falou semana passada, né? O Ayrton Lucas já estava jogando bem, mas o povo só vai reconhecer isso depois que ele fizer o gol. Então acaba que meio que o Alexander vai ser esse cara hoje também. Se ele não fizesse o gol, ele já teria feito uma grande partida, ele já vem tendo um bom momento dentro do Fluminense. O gol foi só uma premiação, né? Mas para encerrar, então, justo, né, esse título para o Fluminense. Qual que você acha que foi o destaque destaque positivo e o negativo desse Campeonato Carioca?
O Fernando Diniz é o destaque positivo, apesar do primeiro jogo, que a gente criticou ele aqui, porque para mim aquela derrota foi total responsabilidade, culpa dele ali, mas hoje também, total a reviravolta, passa por ele 100%. Então ele, para mim, é o grande destaque do que foi o melhor estadual desse ano, na minha opinião. E o negativo, eu acho que é o Flamengo como todo, né? Nem culpa o Vitor Pereira sozinho, óbvio que ele vai levar a culpa sozinho, né? Mas isso tem muita gente envolvida. Tem jogador, tem seu Gabriel Barbosa, seu Everton Ribeiro, seu Arrascaeta, seu Gerson, que estão andando em campo, estão jogando com nome. Tem seu Marcos Braz, que é quem escolhe o treinador. Não adianta ele demitir um cara e trazer outro ruim, que não encaixa com o time, que não tem a grandeza para estar onde está. Então passa por muita gente isso aí. Ele vai pagar o pato sozinho, mas ele não é o único culpado pelo momento. Não, eu concordo com o teu destaque positivo. O Fernando Diniz foi o cara desse carioca aí, o melhor jogador do Fluminense, o Fernando Diniz. E o destaque negativo ali, lógico, o Flamengo tinha suas expectativas, mas eu acho que o time que ficou mais abaixo aí, que vai disputar a Série A, é o Botafogo, que sequer disputou, né? Sequer disputou, então Mas vem outro... melhorando, né? Vem melhorando, né? Vem, mas é complicado, né? O Botafogo ganhou hoje, goleou, né? Meteu 5-2 na Taça Rio, ganhou, acho que na Sul-Americana durante a semana, ganhou bem também. Conseguiu, empatou, né? Empatou. E já teve crítica lá no trabalho do português novamente. Mas o Botafogo, eu acho que vai ter um Campeonato Brasileiro complicado. O Vasco, eu acho que está com o time mais encaixado, apesar de não ser um plantel que dê para falar cheio de jogador. Flamengo e Fluminense, eu acho que tem bons times. O Fluminense tem um bom trabalho e o Flamengo, o trabalho não é bom, mas tem jogador para isso, né? Qual que é a tua expectativa para os 4 cariocas aí na Série A, Eric? Só assim, a única questão em relação ao Fluminense, eu acho que agora a gente entra num dilema, né? Como torcedor do bom futebol, porque eu acho que todo torcedor coerente que não é clubista, de nenhum clube, um cara que não é clubista, gostaria de ver o Fernando Diniz na seleção. Só que hoje isso acontecendo faria um mal danado para o Campeonato Brasileiro, né? Tirar sabe o que eu acho, Eric? Que é complicado para esse estilo de jogo que ele aplica no Fluminense, ele conseguir fazer isso na seleção brasileira. Questão de data FIFA, dos caras. Eu acho que é muito difícil. Lógico, pode dar certo, mas eu acho que é bem curto, mais difícil. Né? Eu acho que é mais difícil. Eu já começo a repensar essa posição, porque eu acho que seria um mal danado para o campeonato tirar ele do Fluminense ali. Eu quero ver o Fluminense brigando pelo título. E se ele ficar, eu acho que eu vou ver, já respondendo a sua pergunta, expectativa. Eu acho que o Fluminense briga pelo título, o Flamengo, naturalmente, até tá demorando cada vez mais, tem motivo e não acontece, mas eu acho que é inevitável, vai ter a mudança de treinador aí. E aí o Flamengo, mesmo que não mude, o Flamengo é candidato ao título. Ele vai ganhar jogos fáceis, vai brigar, vai estar ali em cima. O Vasco, você falou bem também, tá bem organizado, tá se reestruturando, tá se montando, mas eu acho que ainda falta alguma coisa ali. Eu acho que o time do Vasco, pelo lado bom e pelo lado ruim, acho que não briga por nada. Né? Pelo lado ruim é que não vai brigar por título, mas o lado bom é que também não vai brigar para não cair. Então, de fato, literalmente não vai brigar por nada. Agora, o Botafogo também não sei se vai brigar para não cair, mas está abaixo. Dos 4 aí, quem está abaixo. Vamos ver, então. O Campeonato Brasileiro já começa na semana que vem. Torcedor, comenta aí o que vocês acham que vão ser o desempenho dos cariocas aí no Brasileirão. E comenta aí o que vocês acharam do título do Fluminense. Justo, o Fernando Diniz merecia. E o Flamengo, o que esperar desse Flamengo com ou sem Vitor Pereira? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e tamo junto até o próximo. Valeu.